Olá, muito bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Estamos aqui para mais uma leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Isto mesmo, temos tido projetos aí de leitura de um ano, Bíblia em ordem cronológica, e agora vamos gravar aqui mais uma versão da Bíblia Sagrada. Eu quero chamar você para ler comigo a nova versão transformadora, NVT, isso mesmo. E vai ser uma benção incentivar você a ser um leitor desta palavra de Deus. Quer acompanhar comigo? Adquira essa versão, compre aí a sua Bíblia, seja ela virtual, como a minha aqui, através do aplicativo da YouVersion, seja ela através de Bíblias físicas, que você pode adquirir em qualquer editora, e vamos ler a palavra de Deus diariamente no grupo do nosso WhatsApp, na comunidade dos leitores da Bíblia em 100 dias. Você poderá participar conosco também, recebendo ali as informações diárias sobre os capítulos dos quais estaremos lendo. Então não fique de fora, seja um leitor assíduo da palavra de Deus. É através da palavra de Deus que o Espírito Santo ele ilumina os nossos caminhos. Afinal, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Olha aí, venha conosco ler esta palavra maravilhosa. Antes de lermos, começarmos aqui esta leitura em 100 dias, eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos podermos ler a Bíblia Sagrada, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil, onde quer que os teus filhos estejam, que possamos, ó Deus, meditarmos e aprender através desta santa e poderosa palavra. Amém. Lucas capítulo 1 diz assim: Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Quando Herodes era o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Antes mesmo de nascer, fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza que isso acontecerá? Já sou velho, minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu,
não conseguiu falar com eles e perceberam que, por seus gestos, o seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galiléia, a uma virgem de nome Maria, e ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas dizem que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, à cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê no meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no Senhor e que disse que faria. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes e os seus tronos, e exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, e despediu de mão vazia aos ricos, ajudou o seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Chegado o tempo do seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles lhes disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. E ele pediu que lhe desse uma tabuinha, e para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor, e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que
ficavam sabendo, meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão, prometeu livrar-nos de nossos inimigos para servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão de seus pecados. Graça à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, nos guiar ao caminho de paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Lucas, capítulo de número 2. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia, para Belém, da Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do céu apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor cercou e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenha medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra aqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem os pastores, contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficavam admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhe havia anunciado. 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no Jesus. O nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ser concebido. Então chegou o tempo da oferta de purificação, como era a exigência da lei de Moisés. Seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim, ofereceram o sacrifício exigido pela lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito o conduziu ao templo. Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino,
o menino Jesus, ao Senhor. Como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e a glória do teu povo Israel. Os pais de Jesus ficaram admirados com o que dizia a respeito dele. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do bebê: Este menino está destinado a provocar a queda de muitos em Israel, mas também a ascensão de tantos outros. Foi enviado como sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Como resultado, serão revelados os pensamentos mais profundos de muitos corações, e você sentirá como se uma espada lhe atravessasse a alma. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casado e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento e começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino, crescendo saudável e forte, era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de voltar para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontrava, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Por fim, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos que ouviram se admiravam do seu entendimento e de suas respostas. Quando ouviram seus pais, ficaram perplexos. Sua mãe lhes disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estamos aflitos, procurando você por toda parte. Mas por que me procuram? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Não entenderam, porém, o que ele quis dizer. Então voltou com os pais para Nazaré. Ele era obediente. Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Lucas capítulo 3. Era o 15º ano do reinado do imperador Tibério César. Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes Antipas governava a Galiléia. E seu irmão Filipe governava a Itureia. E Tracônites e Lisânias governava a Abilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. Nesse ano veio uma mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, que vivia no deserto. João percorreu os arredores do Rio Jordão, pregando o batismo como sinal do arrependimento para perdão dos pecados. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram uma estrada para ele, os valentes serão aterrados e os montes e as colinas nivelados, as curvas serão endireitadas e os lugares acidentados aplanados. Então todos verão a salvação enviada por Deus. João dizia às multidões que vinham até ele para ser batizada: raça de víboras, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provém por suas ações, versículo 8, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não digam uns aos outros: estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores.
toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada no fogo. As multidões perguntavam: o que devemos fazer? João respondeu: se tiverem duas vestimentas, deem uma a quem não tem. Se tiverem comida, dividam com quem passa fome. Cobradores de impostos também vinham para ser batizados e perguntavam: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre imposto além daquilo que é exigido. E nós perguntaram alguns soldados: o que devemos fazer? João respondeu: não pratique extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Todos esperavam que Cristo viesse em breve e estavam ansiosos para saber se João era ele. João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo nos celeiros, mas queimará a palha num fogo e nunca se apagará. João usou muitas advertências semelhantes aos anunciar as boas novas ao povo. João também criticou publicamente Herodes Antipas, o governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa de seu irmão, por muitas outras maldades que havia cometido. E essas maldades Herodes acrescentou outra, mandando prender João. Certo dia, quando a multidão estava sendo batizada, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Jesus estava com cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Jesus era conhecido como filho de José. José era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Malqui. Malqui era filho de Janai. Janai era filho de José. José era filho de Matatias. Matatias era filho de Amós. Amós era filho de Naum. Naum era filho de Esli. Esli era filho de Nagai. Nagai era filho de Maate. Maate era filho de Matatias. Matatias era filho de Simei. Simei era filho de Joseque. Joseque era filho de Jodá. Jodá era filho de Joanã. Joanã era filho de Ressé. Ressé era filho de Zorobabel. Zorobabel era filho de Salatiel. Salatiel era filho de Neri. Neri era filho de Melque. Melque era filho de Adi. Adi era filho de Cozã. Cozã era filho de Eumadã. Eumadã era filho de era filho de Josué. Josué era filho de Eliezer. Eliezer era filho de Jorim. Jorim era filho de Matate. Matate era filho de Levi. Levi era filho de Simeão. Simeão era filho de Judá. Judá era filho de José. José era filho de Jonã. Jonã era filho de Eliaquim. Eliaquim era filho de Meleá. Meleá era filho de Mená. Mená era filho de Matatá. Matatá era filho de Natã. Natã era filho de Davi. Davi era filho de Jessé. Jessé era filho de Obed. Obed era filho de Boaz. Boaz era filho de Salmão. Salmão era filho de Nasson. Nasson era filho de Aminadab. Aminadab era filho de Admin. Admin era filho de Arni. Arni era filho de Esrom. Esrom era filho de Pérez. Pérez era filho de Judá. Judá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Abraão era filho de Terá. Terá era filho de Naor. Naor era filho de Serug. Serug era filho de Ragal. Ragal era filho de Faleque. Faleque era filho de Eber. Eber era filho de Salá. Salá era filho de Cainã. Cainã era filho de Arfaxade. Arfaxade era filho de Sem. Sem era filho de Noé. Noé era filho de Lameque. Lameque era filho de Matusalém. Matusalém era filho de Enoque. Enoque era filho de Jared. Jared era filho de Maalalel. Maalalel era filho de Cainã. Cainã era filho de Enos. Enos era filho de Sete. Sete era filho de Adão. Adão era filho de Deus. Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. Então o diabo levou a um lugar alto, num monumento, lhe mostrou todos os reinos do mundo. Eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem quiser. Disse o diabo:
eu lhes darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o Filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras dizem, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus, deixou até que surgisse outra oportunidade. Então, Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para Galiléia. Relatos a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado. Como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriu as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: médico, cure a si mesmo, ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade. Nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviu isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre a qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por dentre a multidão e seguiu seu caminho. Então, Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade na Galileia, onde ensinava na sinagoga aos sábados. Ali também o povo ficou admirado com seu conhecimento, com seu ensino, pois ele falava com autoridade. Certa ocasião, estando ele na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou: porque vem nos importunar? Jesus de Nazaré veio para nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. Jesus repreendeu, dizendo: cala-se, saia deste homem. Então o espírito jogou o homem no chão, à vista da multidão, e saiu dele sem machucá-lo. Admirado, o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhes obedecem, saem quando ele ordena. E as notícias a respeito de Jesus se espalhavam pelos povoados de toda a região. Depois de sair da sinagoga, naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde entrou a sogra dele. Onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre ele, Jesus curava todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: você é filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendiam e não permitiam que falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Logo cedo,
Na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. As multidões o procuravam por toda parte, e quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. Ele, porém, disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar a sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus e as águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra e as águas do céu. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, toda espécie de plantas com semente e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que isso era bom, então Deus os abençoou. Sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então disse Deus: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente em toda a terra, todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Desse modo, completou-se a criação dos céus, da terra, de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo,
pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Quando o Senhor criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre, nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva para regar a terra. Não havia quem a cultivasse, mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam muito frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste, a terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, toda a ave do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, o Senhor Deus fez cair um sono profundo enquanto o homem dormia. Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda, e o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus, por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Deus lhe disse quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente
Me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é entre todos os animais domésticos e selvagens, você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher disse, farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor dará à luz. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E o homem disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá dos seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. O homem, Adão, deu à mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus diz, vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden. E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formada. Depois de expulsá-los, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou quando deu à luz Caim. E ela disse, com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz ao irmão de Caim e chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do rebanho. O Senhor Deus aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta e à sua espera e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse, o que você fez? Ouça, o sangue de seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra. A tua presença me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relação com sua mulher, que engravidou e deu luz a Enoque. Então Caim fundou a cidade, a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Enoque teve um filho, chamou de Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou a Metusael. Metusael gerou Lameque. Lameque se casou com 2 mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zilá. Ada deu luz a Jabal e foi
precursor dos que criaram rebanhos e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, e o precursor de quem tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam minha voz, escutem o que vou dizer. Mulheres de Lameque, matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 77 vezes. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz a outro filho, chamou de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhante a ele. Criou-os, homem e mulher. Quando foram criados, Deus abençoou e os chamou de humanidade. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou a Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalalel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalalel viveu 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém viveu 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho chamado Noé, pois disse que ele nos traga alívio das nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 6. Os seres humanos começaram a multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor lhe disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com os filhos dos homens, elas deram luz a filhos que se tornaram guerreiros famosos na antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhes causou imensa tristeza. O Senhor disse:
eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão, até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé, sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água, devido a toda a parte interna, em pisos e compartilhamentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13 metros e meio de altura, Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que cobrirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, farei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você para que os mantenha com vida. Cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis capítulo 7. O Senhor disse a Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie de animal puro. Um casal macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter um macho e uma fêmea, para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado de toda a terra todos os seres vivos que criei. Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra e entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de toda a espécie, os puros e os impuros, as aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do 2º mês, todas as fontes subterrâneas de águas jorraram da terra, e a chuva caiu do céu em grandes temporais, e continuou sem parar por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a sua esposa, os filhos Sem, Cã e Jafé, e as mulheres deles. Entraram com eles na arca casais de toda a espécie, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, e aves de toda a espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiram. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas, cobriram o solo e levaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança em sua superfície. Por fim, as águas cobriram
até as montanhas mais altas da terra e se elevaram até 7 metros acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram. As aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos, tudo o que respira e vivia em terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que havia na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejam pelo chão e as aves do céu. Todos foram destruídos, apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. Salmos 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, ele prospera em tudo que faz. E mesmo que o mesmo não acontece com os perversos, são como palha levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores terão lugar entre os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos será a destruição. Salmos 2. Por que as nações se enfureceram tanto? Porque perdem seu tempo com planos inúteis. Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar estas correntes. Eles dizem, vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa os céus, rei, o Senhor zomba deles, então em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz, estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o deserto do Senhor. O Senhor me diz, você é meu filho e hoje eu o gerei. Basta pedir e eu lhe darei às nações como herança, a terra inteira por sua propriedade. Você as quebrará como cedro de ferro e as despedaçará como vaso de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem as advertências, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor, sujeitem-se ao Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele refugiam. Salmos 3. Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo, o meu redentor. És minha glória e mantém minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu, o meu santo, do seu santo monte. Deitei e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guarda. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Amém. Glória a Deus por mais esse dia maravilhoso que ele nos presenteou, onde podemos meditar e ler na santa e poderosa palavra. Convido você, chegou até aqui, compartilhar para mais e mais pessoas, para juntos podermos ler a Bíblia Sagrada. Venha conosco diariamente, estaremos aqui para a meditação dessa leitura poderosa, que é a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por este momento, onde lemos, aprendemos com a tua santa e poderosa Escritura. Que o teu Espírito, Senhor, inunde os nossos corações com entendimento, com graça, e que as vontades que não agradam a ti sejam todas elas mortificadas, a fim de que andemos em seus caminhos, para que, por fim, possamos alcançar todas as copiosas bênçãos que o Senhor tem para nós, hoje e no céu de glória. Obrigado pela oportunidade. Amém. Deus te abençoe e te guarde grandemente.